A televisão ao vivo é imprevisível, e é exatamente isso que a torna tão emocionante. De gafes hilárias a momentos chocantes, algumas cenas inesperadas marcaram a história da televisão e se tornaram impossíveis de esquecer. Hoje vamos relembrar 25 momentos inesquecíveis que aconteceram ao vivo. Vamos lá! Número 1. O dente que caiu. Sônia Cortez, uma adorada personalidade da televisão de Porto Rico, construiu uma carreira sólida e respeitada no mundo da comunicação. No entanto, apesar de sua trajetória de sucesso, um momento específico marcou sua carreira de forma inesperada e se tornou inesquecível para os telespectadores. No ano de 2017, enquanto apresentava um programa ao vivo, um pequeno objeto caiu de sua boca em plena transmissão. A cena foi imediatamente capturada pelas câmeras, e o público ficou perplexo. Muitos acreditaram que Sônia havia perdido um dente ao vivo, o que gerou um frenesi instantâneo nas redes sociais. No entanto, a apresentadora rapidamente esclareceu que não se tratava de um dente, mas sim de uma bala de menta que estava mascando. Mas, como acontece na internet, uma vez que um momento viraliza, ele nunca desaparece completamente. O vídeo se espalhou rapidamente e deu origem a uma infinidade de memes, transformando um pequeno incidente em um dos momentos televisivos mais comentados dos últimos tempos. Mesmo sendo uma profissional experiente, esse episódio provou que no mundo da televisão ao vivo, qualquer coisa pode acontecer. E às vezes, são justamente esses momentos inusitados que acabam sendo lembrados por anos. Número 2. Gritos no escorregador. Ser repórter nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes é preciso enfrentar situações inesperadas e, em alguns casos, um pouco humilhantes. No ano de 2012, uma jornalista decidiu testar um escorregador em um parque para ilustrar sua reportagem. Mas o que era para ser uma simples descida acabou se transformando em um espetáculo hilário. Assim que começou a descer, ficou claro que algo não estava certo. O que deveria ser uma descida suave virou um verdadeiro pesadelo em movimento. O escorregador parecia ter vontade própria e a jogou para baixo em uma velocidade muito maior do que o esperado. Em completo desespero, ela começou a soltar gritos dramáticos que ecoaram pelo parque inteiro. A equipe de filmagem, ao invés de intervir, continuou registrando cada segundo do momento caótico, tornando a cena ainda mais cômica. Felizmente, a repórter não se machucou, mas a cena se tornou viral, sendo compartilhada inúmeras vezes nas redes sociais. Esse episódio mostrou que, no jornalismo ao vivo, nem sempre é possível manter o controle da situação. E, às vezes, é melhor apenas rir do próprio erro. Número 3. A intérprete de sinais falsa. No ano de 2000, a polícia de Tampa Bay, nos Estados Unidos, protagonizou um dos momentos mais bizarros da história das coletivas de imprensa. Durante um anúncio importante sobre uma prisão, um detalhe chamou a atenção do público. Uma mulher que estava ao lado do chefe de polícia fazendo linguagem de sinais. A princípio, parecia que ela estava ali para garantir a acessibilidade da coletiva para deficientes auditivos. No entanto, em poucos minutos, ficou claro que havia algo muito errado. Os sinais que ela fazia eram completamente aleatórios e sem sentido, deixando os telespectadores confusos. A mulher foi identificada como Darlene Roberts, e a revelação foi chocante. Ela não era intérprete profissional e sequer sabia a linguagem de sinais. Ela simplesmente apareceu na delegacia, se ofereceu para o trabalho e foi aceita sem nenhuma verificação de suas credenciais. Para piorar a situação, descobriu-se depois que Roberts já havia sido presa diversas vezes por fraude. Esse evento bizarro gerou repercussão nacional, com o público e os oficiais se perguntando como algo assim pôde acontecer. A coletiva de imprensa, que deveria ser um momento sério e informativo, acabou se tornando um dos momentos mais inesquecíveis e constrangedores da televisão ao vivo. Número 4. O erro no Oscar. Premiações ao vivo costumam ser eventos glamourosos e bem organizados, mas às vezes imprevistos acontecem. E foi exatamente isso que ocorreu na cerimônia do Oscar no ano de 2017. Naquela noite, o prêmio de melhor filme estava entre dois fortes concorrentes, Moonlight e La La Land. A expectativa era alta, e todos aguardavam ansiosos pelo anúncio do vencedor. Os responsáveis por revelar o grande ganhador foram Warren Beatty e Faye Dunaway, duas lendas do cinema. No entanto, ao abrir o envelope, algo deu terrivelmente errado. Beatty hesitou por um instante e passou o cartão para Dunaway, que então anunciou La La Land como o vencedor.
O elenco e a equipe do filme subiram ao palco emocionados e começaram a discursar. Foi então que, no meio da celebração, um dos produtores percebeu o erro. Moonlight era, na verdade, o verdadeiro vencedor. O anúncio errado deixou todos boquiabertos enquanto a confusão tomava conta do palco. O momento ficou marcado como um dos maiores fiascos da história do Oscar, mostrando que, mesmo nos eventos mais importantes, erros podem acontecer ao vivo. Número 5. Kanye West e Taylor Swift. O rapper Kanye West sempre esteve envolvido em polêmicas, mas um de seus momentos mais controversos aconteceu no MTV Video Music Awards, no ano de 2009. Naquele ano, Taylor Swift foi premiada com o troféu de melhor videoclipe feminino, e enquanto fazia seu discurso emocionado, algo completamente inesperado aconteceu. Kanye West invadiu o palco, pegou o microfone da cantora e disse: "Taylor, estou muito feliz por você. Vou deixar você terminar. Mas a Beyoncé teve um dos melhores videoclipes de todos os tempos." A plateia ficou completamente em choque, enquanto Taylor Swift ficava visivelmente desconcertada com a interrupção. A atitude de Kanye foi amplamente criticada, e o momento rapidamente viralizou, gerando debates sobre respeito e comportamento no mundo das celebridades. O episódio não apenas manchou a cerimônia daquela noite, mas também se tornou um dos momentos mais inesquecíveis da história da televisão ao vivo. Número 6. Will Smith dá um tapa em um repórter. No ano de 2012, durante a aguardada estreia do filme Homens de Preto 3 em Moscou, o renomado ator Will Smith passou por um momento inesperado e um tanto constrangedor enquanto caminhava pelo tapete vermelho. Cercado por fãs e jornalistas, o astro distribuía sorrisos e respondia perguntas quando foi abordado pelo repórter ucraniano Vitaly Sediuk, famoso por suas pegadinhas inusitadas com celebridades. No início, Sediuk parecia apenas um entrevistador animado querendo interagir com Will Smith. No entanto, ele rapidamente cruzou um limite ao se aproximar demais e, de forma inesperada, tentou beijar o ator no rosto. Pegando Smith completamente de surpresa, o momento se tornou desconfortável em questão de segundos. Claramente incomodado com a invasão de seu espaço pessoal, Will Smith reagiu de forma instintiva. Primeiro, empurrou o repórter para longe e, em seguida, deu um tapa leve em seu rosto, acompanhado de uma expressão visivelmente irritada. Ele ainda disse algo como: "Cara, qual é o seu problema?" A cena foi registrada por diversas câmeras e rapidamente se espalhou pela internet, gerando uma grande repercussão. Mais tarde, Will Smith comentou o episódio em entrevistas, rindo da situação, mas deixando claro que não achou nada engraçado na hora. Ele explicou que foi pego de surpresa e que sua reação foi puramente instintiva diante da atitude invasiva do repórter. O caso gerou debates sobre limites e respeito entre jornalistas e artistas. Enquanto algumas pessoas acharam a reação de Will Smith exagerada, outras defenderam sua atitude, argumentando que a abordagem de Sediuk havia sido completamente inadequada. O que era para ser um evento promocional tranquilo acabou se tornando um dos momentos mais virais da televisão ao vivo, reforçando que, em grandes eventos, imprevistos podem acontecer a qualquer instante. Número 7. O erro de Steve Harvey no Miss Universo. Poucos momentos na história da televisão ao vivo foram tão constrangedores quanto o desastre protagonizado por Steve Harvey no concurso Miss Universo no ano de 2015. O apresentador, conhecido por seu carisma e experiência, estava encarregado de anunciar a grande vencedora da noite. Tudo parecia correr bem até o momento crucial da premiação. O concurso havia chegado à sua fase final, com apenas duas candidatas restantes, Miss Colômbia e Miss Filipinas. A tensão no palco era palpável e a plateia aguardava ansiosamente pelo resultado. Com seu estilo característico, Steve Harvey pegou o cartão do envelope e, após uma breve pausa para aumentar o suspense, anunciou com entusiasmo: "E a nova Miss Universo é Miss Colômbia!" A plateia explodiu em aplausos, e Miss Colômbia, visivelmente emocionada, começou a comemorar sua vitória. Ela recebeu a cobiçada coroa e a faixa, posou para fotos e até começou a acenar para o público. Mas a celebração durou pouco. Poucos minutos depois, Steve Harvey reapareceu no centro do palco, segurando o cartão com uma expressão séria e visivelmente desconfortável. Então, pegando todos de surpresa, ele revelou que havia cometido um erro. "Pessoal, eu preciso me desculpar. A verdadeira vencedora não era Miss Colômbia, mas sim Miss Filipinas."
A plateia ficou em completo choque. O momento se tornou caótico, com expressões de incredulidade por todos os lados. Miss Colômbia, que até então achava que havia vencido, ficou visivelmente abalada, sem saber como reagir à situação. Enquanto isso, Miss Filipinas tentava processar a reviravolta inesperada. A organização do evento rapidamente entrou em ação para corrigir o erro e a coroa precisou ser retirada da cabeça de Miss Colômbia e passada para a verdadeira vencedora. Foi um dos momentos mais constrangedores e tensos da história das competições de beleza. A gafe de Steve Harvey rapidamente se tornou um fenômeno viral, sendo compartilhada e comentada em todo o mundo. O apresentador pediu desculpas diversas vezes, tanto durante o programa quanto nas redes sociais, explicando que havia lido o cartão de forma errada. Apesar das desculpas, o incidente virou um dos momentos mais icônicos e embaraçosos da televisão ao vivo. Desde então, o erro de Steve Harvey no Miss Universo se tornou um exemplo clássico de como até os apresentadores mais experientes podem cometer falhas inesperadas quando estão ao vivo. Número 8. Repórter cai na água ao vivo. Ser repórter de campo exige não apenas habilidade para improvisar, mas também um bom senso de equilíbrio. E uma jornalista holandesa aprendeu isso da pior forma possível durante uma transmissão ao vivo no ano de 2018. O dia estava perfeito para uma reportagem ao ar livre. A jornalista, que estava cobrindo um evento em um lago, embarcou em um pequeno barco para mostrar a paisagem e conversar com algumas pessoas sobre o passeio. Enquanto segurava o microfone e olhava para a câmera, ela falava animadamente sobre a experiência, gesticulando com empolgação para ilustrar seu ponto de vista. No entanto, em meio a toda essa energia, ela cometeu um pequeno, mas crucial erro. Esqueceu de firmar bem os pés no barco. E como qualquer pessoa que já esteve em uma embarcação sabe, equilíbrio é essencial. De repente, um leve balanço da água foi o suficiente para desestabilizá-la. Com os braços agitados no ar e uma expressão de puro desespero, a repórter tentou se segurar em algo, mas era tarde demais. Em questão de segundos, ela perdeu completamente o equilíbrio e caiu direto na água, diante das câmeras e de todos os telespectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo. O impacto foi instantâneo. Um grande splash seguido de um silêncio constrangedor no estúdio. Os apresentadores ficaram sem reação por alguns segundos, enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Mas assim que perceberam que a jornalista estava bem, começaram a rir da situação. Molhada dos pés à cabeça, a repórter emergiu do lago com um olhar de derrota, mas rapidamente entrou na brincadeira e riu de si mesma. A equipe de produção correu para ajudá-la a sair da água, e pouco depois, ela reapareceu em cena com uma roupa seca, pronta para continuar a reportagem. O vídeo do tombo hilário rapidamente se espalhou pela internet, sendo compartilhado e transformado em diversos memes. A jornalista que levou tudo na esportiva chegou a brincar nas redes sociais sobre seu mergulho inesperado. Esse episódio reforçou uma lição importante para qualquer repórter de campo. Sempre verifique sua posição antes de começar a falar ao vivo, especialmente se estiver perto da água. Número 9. O vendedor que quebrou a televisão ao vivo. Apresentações de produtos ao vivo são uma maneira eficaz de convencer os consumidores de que determinado item vale a pena ser comprado. Por isso, os vendedores de programas de compras na televisão se esforçam para demonstrar da melhor forma possível as qualidades e a resistência dos produtos que estão vendendo. No entanto, às vezes, as coisas podem sair terrivelmente erradas. E foi exatamente isso que aconteceu no ano de 2010, durante uma transmissão ao vivo no canal de vendas QVC. O apresentador estava demonstrando um novíssimo televisor de 50 polegadas, ressaltando sua qualidade superior e destacando a robustez da tela. Para convencer os telespectadores de que aquele era um bom investimento, ele decidiu usar um controle remoto para ilustrar o quão resistente o aparelho era. O plano parecia simples. Ele bateria levemente no televisor para provar que sua tela era forte e durável. Infelizmente, a demonstração não saiu como esperado. O vendedor acabou aplicando mais força do que pretendia, e o controle remoto atingiu a tela de maneira desastrosa. O resultado? O que era para ser uma prova de resistência virou uma tremenda gafe ao vivo. A televisão que ele estava promovendo quebrou na frente de milhares de espectadores. O vidro rachou instantaneamente e o barulho da tela se partindo ecoou pelo estúdio. O apresentador ficou visivelmente desconcertado, mas tentando salvar a situação,
rapidamente improvisou um comentário bem-humorado. Ele sugeriu que a televisão já havia sido usada várias vezes ao longo do dia para demonstrações semelhantes e que isso poderia ter afetado sua resistência. No entanto, o estrago já estava feito, tanto literalmente quanto na credibilidade da venda. O momento se espalhou rapidamente pela internet e gerou muitas risadas entre os telespectadores. Esse episódio provou que, na televisão ao vivo, nem sempre as coisas saem conforme o planejado, e uma simples demonstração de produto pode acabar virando um desastre completo. Número 10. O término de namoro ao vivo. Terminar um relacionamento já é um processo difícil por si só, mas quando isso acontece em rede nacional, a situação se torna ainda mais constrangedora e inesquecível. Foi exatamente o que aconteceu no ano de 2006, quando um homem australiano tomou uma decisão drástica e resolveu terminar seu relacionamento de uma maneira nada convencional, ao vivo na televisão. A história aconteceu durante um programa de auditório que, até então, seguia com seu roteiro normal. Tudo parecia correr bem até que o homem pediu o microfone e, para a surpresa de todos, anunciou que queria falar algo muito sério. Ele então olhou diretamente para seu parceiro, Joe, e fez uma declaração completamente inesperada. Eu preciso ser honesto com você. Chegou a hora de seguirmos caminhos diferentes. A plateia ficou em silêncio absoluto, tentando processar o que acabara de acontecer. Os apresentadores, igualmente surpresos, tentaram amenizar a tensão no estúdio, mas a situação já havia se tornado um verdadeiro desastre emocional. Joe, visivelmente abalado, demorou alguns segundos para reagir. Seu olhar de choque mostrava que ele não fazia ideia de que aquele término estava prestes a acontecer, muito menos na frente de uma audiência ao vivo. Ele tentou manter a compostura, mas era evidente que a notícia havia o pegado completamente desprevenido. O público ficou dividido entre o choque e a empatia pelo parceiro que foi exposto daquela maneira. Algumas pessoas criticaram o homem que tomou a decisão de terminar ao vivo, dizendo que aquilo foi insensível e humilhante. Outros, no entanto, argumentaram que, apesar de cruel, a atitude foi corajosa e mostrou que ele estava decidido a encerrar o relacionamento sem rodeios. Independente das opiniões, uma coisa é certa: esse momento se tornou um dos términos de namoro mais públicos e embaraçosos da história da televisão. O episódio viralizou rapidamente e continua sendo lembrado como um exemplo de como nem sempre a televisão ao vivo traz apenas momentos alegres e divertidos. Às vezes, também é palco para situações emocionalmente pesadas e completamente inesperadas. Número 11. O advogado com filtro de gato. Com o avanço das videoconferências, especialmente após o aumento do trabalho remoto, muitas pessoas já passaram por momentos embaraçosos ao vivo devido a problemas técnicos. Mas nenhum foi tão inusitado e engraçado quanto o que aconteceu com um advogado durante uma audiência virtual no Texas. O caso aconteceu durante uma sessão judicial online, quando o juiz Roy Ferguson abriu a chamada para ouvir os argumentos das partes envolvidas no processo. Tudo parecia correr normalmente, até que um dos advogados apareceu na tela com um problema técnico inesperado. Seu rosto estava completamente transformado pelo filtro de um gato falante. O advogado, desesperado ao perceber que sua imagem havia sido alterada, tentou corrigir o erro, mas não fazia ideia de como remover o efeito. Sua câmera mostrava um adorável gatinho branco e felpudo, com olhos arregalados e expressões que se moviam conforme ele falava. Tentando manter a seriedade, ele fez o possível para continuar com a audiência e declarou, com um tom de voz completamente formal: "Meritíssimo, estou aqui. Eu não sou um gato." A frase, dita em um contexto tão sério e inesperado, fez com que todos na reunião começassem a rir. O juiz, segurando o riso, tentou orientá-lo a desativar o filtro, mas o advogado não conseguia encontrar a opção correta no sistema. O resultado foi uma das audiências mais cômicas da história do tribunal virtual. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, tornando-se um dos momentos mais icônicos da era do home office e das reuniões online. O próprio juiz Roy Ferguson, com bom humor, postou o vídeo e aconselhou a todos que verificassem suas configurações antes de entrar em reuniões importantes. Apesar da gafe, o advogado levou a situação na esportiva e conseguiu remover o filtro antes do fim da audiência. O episódio provou que, mesmo em um ambiente formal e sério como um tribunal, a tecnologia pode pregar peças inesperadas e transformar uma simples audiência em um dos momentos mais engraçados da televisão ao vivo. Número 12.
O Ataque do Leão. No ano de 2007, um momento aterrorizante aconteceu durante a transmissão ao vivo do programa Quanto Cuesta el Show, no México. O episódio envolveu um filhote de leão, uma criança e um estúdio inteiro tomado pelo pânico quando a situação rapidamente saiu do controle. A intenção do programa era criar um momento adorável e educativo ao trazer o filhote de leão para a transmissão. Os apresentadores e treinadores de animais garantiram que ele estava acostumado à presença humana e que a interação com a menina, que também participava do programa, seria segura. Tudo parecia tranquilo no início, com o leão aparentemente calmo, enquanto a garotinha estava ao lado do animal, sorrindo e interagindo sem medo. No entanto, em um instante assustador, o filhote mudou completamente de comportamento. Sem nenhum aviso, ele avançou e mordeu a perna da menina, segurando-a com firmeza. O estúdio foi tomado por um pânico absoluto. Os apresentadores ficaram congelados por alguns segundos, sem acreditar no que estavam vendo, enquanto os treinadores corriam para tentar libertar a criança das garras do animal. A cena era desesperadora. A menina começou a chorar e a se debater enquanto o leão mantinha sua mandíbula presa à sua perna. Os treinadores lutavam para abrir a boca do felino, enquanto os apresentadores tentavam acalmar a situação, mas a tensão era incontrolável. O público em casa assistia a tudo em tempo real, sem saber se a garotinha sairia ilesa ou se o pior poderia acontecer. O que parecia durar uma eternidade, na verdade, aconteceu em poucos segundos. Com muito esforço, os treinadores finalmente conseguiram afastar o leão da menina, soltando sua perna. A criança foi imediatamente retirada do palco e levada para os bastidores, onde recebeu atendimento. Felizmente, apesar do susto gigantesco, ela não sofreu ferimentos graves. Esse momento ao vivo rapidamente repercutiu em toda a mídia e gerou um intenso debate sobre a presença de animais selvagens em programas de televisão. Muitas pessoas começaram a questionar a segurança dessas interações e os riscos de expor crianças a situações imprevisíveis com animais selvagens, mesmo quando supervisionados por especialistas. O episódio continua sendo um dos momentos mais assustadores e inesquecíveis da televisão ao vivo. Ele serviu como um alerta para emissoras do mundo inteiro sobre os perigos de subestimar os instintos naturais de animais selvagens, independentemente de quão treinados eles possam parecer. Número 13. Criança dançando atrás da repórter. O jornalismo ao vivo tem o dom de capturar momentos espontâneos que acabam se tornando inesquecíveis. E foi exatamente isso que aconteceu durante uma previsão do tempo no Reino Unido. A repórter da BBC, Jen Bartram, estava transmitindo ao vivo de South Shields quando um pequeno invasor roubou a cena. Enquanto ela falava sobre a previsão do tempo, uma criança apareceu no fundo da imagem e começou a dançar de forma completamente despreocupada. Sem perceber o que estava acontecendo atrás dela, a jornalista seguiu com a reportagem, mas os telespectadores estavam focados em outra coisa: os passos de dança do pequeno artista. Mais tarde, ao ver as imagens, a repórter entrou na brincadeira e compartilhou o momento em suas redes sociais, comentando que havia sido ofuscada pelo dançarino inesperado. O clipe viralizou, provando que, às vezes, os melhores momentos da televisão ao vivo acontecem de forma totalmente espontânea. Número 14. O repórter que passou saliva no cabelo. Em uma das gafes mais inusitadas da televisão ao vivo, o jornalista da NBC, Matt Bradley, protagonizou um momento que ninguém esperava e que se tornaria viral rapidamente. Durante uma transmissão ao vivo cobrindo a situação na Síria, Bradley parou por um breve instante para ajeitar o cabelo. Mas, em vez de usar as mãos secas ou um pente, ele simplesmente cuspiu na palma da mão e passou a saliva nos fios, sem perceber que a câmera ainda estava gravando. O momento foi registrado em tempo real e, como era de se esperar, gerou reações hilárias nas redes sociais. O vídeo viralizou e as pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências embaraçosas em transmissões ao vivo. Essa gafe provou que, mesmo os jornalistas mais experientes, às vezes esquecem que estão sendo assistidos por milhares ou milhões de pessoas. Número 15. As crianças que invadiram a entrevista do pai. Quem trabalha de casa sabe que manter um ambiente profissional pode ser um verdadeiro desafio, e ninguém entende isso melhor do que o professor Robert Kelly. No ano de 2017, durante uma entrevista ao vivo para a BBC sobre política sul-coreana, Kelly estava explicando um assunto sério quando, de repente, a porta atrás dele se abriu.
Sua filha pequena entrou dançando e cheia de energia, seguida logo depois pelo irmão mais novo, que vinha em um andador. O momento ficou ainda mais engraçado quando a mãe das crianças apareceu desesperada, tentando tirá-los do quadro o mais rápido possível. O pânico no rosto dela e a forma como fechou a porta de qualquer jeito fizeram com que o vídeo explodisse na internet. O clipe viralizou no mundo todo, mostrando de forma hilária as dificuldades do trabalho remoto e provando que, às vezes, as melhores interrupções são as mais inesperadas. Número 16. O filtro de efeito no jornalista. Ao fazer uma transmissão ao vivo, a última coisa que um jornalista espera é ser transformado em um personagem de desenho animado. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Justin Hinton, um jornalista premiado, enquanto cobria a primeira nevasca da temporada. Durante seu boletim ao vivo, um filtro foi ativado sem que ele percebesse, fazendo seu rosto se transformar repetidamente. Em um momento, ele aparecia com uma medalha olímpica, depois com pesos de musculação e em seguida com um bigode roxo. Hinton só percebeu o erro depois da transmissão, quando seu diretor avisou sobre as imagens hilárias. Apesar do engano, ele levou a situação na esportiva, rindo do incidente e compartilhando o vídeo nas redes sociais. O momento provou que, mesmo em reportagens sérias, a tecnologia pode pregar peças inesperadas. Número 17. O repórter perseguido por um porco. Cobrir desastres naturais já é um desafio por si só, mas imagine ter que lidar com um porco insistente ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com o jornalista grego Lasos Mantikos. Durante uma transmissão ao vivo sobre enchentes, Mantikos foi interrompido de forma inusitada. Um porco musculoso e muito determinado começou a persegui-lo. O animal mordia a roupa do jornalista e o empurrava de um lado para o outro, tornando impossível continuar a reportagem. Enquanto isso, os apresentadores do estúdio riam descontroladamente. Sem conseguir mais fugir, Mantikos exclamou: "Vocês estão me ouvindo? Esse porco está nos perseguindo desde manhã!" A frase e o vídeo se tornaram um sucesso nas redes sociais, transformando esse momento inusitado em um dos mais lembrados da televisão ao vivo. Número 18. O repórter e seu sósia criminoso. No ano de 2011, um momento bizarro e hilário aconteceu durante o programa Good Morning America. O co-apresentador Josh Elliott estava conduzindo uma matéria sobre um suspeito procurado pela polícia de Baltimore quando algo completamente inesperado aconteceu. Ao exibirem o retrato falado do criminoso, tanto os telespectadores quanto a equipe de produção perceberam algo inusitado. O desenho se parecia incrivelmente com o próprio Josh Elliott. A semelhança era tão assustadora que o estúdio inteiro caiu na gargalhada. O apresentador tentou continuar o programa normalmente, mas era impossível ignorar o fato de que seu rosto estava sendo exibido ao lado do de um suspeito de crime. O momento rapidamente viralizou e gerou inúmeros memes nas redes sociais. Embora tenha sido apenas uma coincidência engraçada, esse episódio provou que na televisão ao vivo qualquer coisa pode acontecer. Até mesmo você ser confundido com um criminoso. Número 19. O pedido de casamento ao vivo. Casamento é um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, mas nem todos os pedidos acontecem como planejado, especialmente quando feitos diante de câmeras ao vivo. No ano de 2019, um repórter decidiu aproveitar a oportunidade de estar no ar para pedir sua namorada em casamento. A mulher, que estava sendo entrevistada ao vivo, ficou completamente surpresa ao ver o namorado se ajoelhando com um anel na mão. Porém, ao invés da reação esperada, lágrimas de emoção e um sim imediato, a resposta foi um silêncio constrangedor. A namorada ficou visivelmente desconfortável e hesitante, deixando claro que aquele não era o momento certo. Os apresentadores do programa tentaram amenizar a situação, mas a tensão era evidente. O pedido de casamento inesperado virou um dos momentos mais embaraçosos da televisão ao vivo e gerou um debate sobre como e quando fazer uma proposta. A lição? Se você vai pedir alguém em casamento ao vivo, tenha certeza de que a resposta será um grande e sonoro sim. Número 20. A cantada em meio ao desastre. No ano de 2018, a cidade de Rancho Cucamonga, na Califórnia, enfrentava um enorme incêndio florestal. A situação era tensa e uma equipe da emissora KTLA estava no local para cobrir a tragédia e ouvir os moradores sobre a devastação. No entanto, no meio da entrevista, um homem que estava sendo questionado pelo repórter decidiu mudar completamente o tom da conversa.
Em vez de falar sobre o incêndio, ele olhou diretamente para a repórter e disse: "Você mora por aqui? Nossa, você é muito bonita. Quer sair comigo um dia?" A jornalista ficou visivelmente surpresa com a cantada inusitada, especialmente considerando o contexto trágico da matéria. Mesmo assim, manteve a compostura e respondeu com um sorriso educado, lembrando ao entrevistado que estavam ao vivo. O momento se tornou viral, pois a abordagem do homem foi tão inesperada que ninguém conseguiu evitar as risadas. Apesar da situação, a repórter mostrou profissionalismo e conseguiu conduzir a entrevista de volta ao tema principal. Número 21. O repórter que perseguiu um desconhecido. Cobrir eventos ao vivo pode ser imprevisível, mas Wendy Birch, repórter da KTLA, levou isso a outro nível. Em uma matéria sobre avistamento de tubarões na Califórnia, ela encontrou um jovem australiano que estava tranquilamente correndo pela praia. Ele garantiu à jornalista que não havia perigo e que os banhistas não precisavam se preocupar. Mas, no estúdio, o âncora Chris Schaubel decidiu brincar com a situação e incentivou Wendy a ir atrás dele. E foi exatamente isso que ela fez. Sem hesitar, Wendy largou o microfone e saiu correndo atrás do australiano, gritando com bom humor: "Essa é a história da minha vida." A cena foi tão espontânea e engraçada que viralizou rapidamente, mostrando que, às vezes, o melhor jeito de lidar com uma transmissão ao vivo é simplesmente se divertir com ela. Número 22. Shaquille O'Neal cai ao vivo. O ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal, conhecido por seu tamanho impressionante e senso de humor, protagonizou um dos momentos mais engraçados da televisão esportiva ao vivo. Durante o programa Inside the NBA, Shaq estava se movendo rapidamente pelo estúdio quando tropeçou e caiu de forma espetacular. O impacto foi tão grande que até um de seus sapatos saiu voando pelo estúdio. Enquanto os colegas de bancada tentavam segurar o riso, Shaq, sempre brincalhão, rapidamente pegou seu celular e postou um vídeo da queda em suas redes sociais com a legenda: "Eu quase quebrei minha perna, mas tudo bem." O momento virou meme instantaneamente, provando que até mesmo lendas do esporte podem ter seus momentos desajeitados e que o melhor a fazer é rir da própria atrapalhada. Número 23. Elon Musk e sua ex-esposa. Em uma entrevista surpreendente, a ex-esposa de Elon Musk, Justine Musk, compartilhou detalhes nada convencionais sobre seu relacionamento com o bilionário. Durante um documentário, ela revelou que se outra pessoa tivesse pedido sua mão em casamento antes de Elon, ela provavelmente teria aceitado. "Provavelmente eu teria dito sim para qualquer um que parecesse razoável, se tivesse me pedido em casamento em 10 dias, só porque parecia uma coisa interessante para fazer na época", confessou. A declaração pegou todo mundo de surpresa e gerou discussões sobre o relacionamento dos dois. Justine ainda mencionou que, em determinado momento, pensou em simplesmente pegar um avião para a Inglaterra e nunca mais ver Elon. O momento se tornou viral por sua franqueza inesperada, dando ao público um vislumbre do lado mais humano e complicado da vida do magnata da tecnologia. Número 24. Kristen Bell dá um tapa em um repórter. Kristen Bell, conhecida por seu carisma e gentileza, mostrou que também sabe se defender quando necessário. Durante a estreia do filme A Chefa, um repórter se aproximou da atriz de forma invasiva, cruzando os limites do profissionalismo. Ele se inclinou demais, empurrando o microfone diretamente no rosto de Kristen, e chegou até a escalar a barreira de segurança para se aproximar ainda mais. Visivelmente incomodada, Kristen não hesitou e deu um leve tapa no rosto do repórter, deixando claro que ele estava passando dos limites. A cena surpreendeu a todos no evento, e o momento rapidamente viralizou, destacando a importância do respeito ao espaço pessoal das celebridades. Agora é hora do tópico curioso. Normalmente, apresentadores de televisão que trabalham atrás de uma mesa só precisam se preocupar com a parte superior de suas roupas. Alguns usam roupas mais casuais da cintura para baixo, como shorts ou calças confortáveis. No entanto, uma apresentadora levou essa ideia ao extremo. Ela estava usando uma saia muito curta e absolutamente nada por baixo. O problema? Durante uma transmissão ao vivo, a câmera fez um enquadramento mais amplo no momento exato em que ela sentou de pernas abertas, expondo muito mais do que pretendia. Para piorar a situação, um membro da produção estava no local fazendo ajustes na mesa, o que tornou o momento ainda mais constrangedor. No final das contas, tanto a apresentadora quanto o funcionário foram demitidos. Número 25. O cachorro que roubou o microfone.
Em um dos momentos mais adoráveis e imprevisíveis da televisão ao vivo, uma jornalista russa foi surpreendida por um convidado inusitado durante uma previsão do tempo. Enquanto ela falava para a câmera, um cachorro surgiu do nada, pulou em cima dela e arrancou o microfone de sua mão antes de sair correndo. A jornalista ficou sem reação por um instante, mas rapidamente entrou no espírito da brincadeira e saiu correndo atrás do cãozinho. O estúdio caiu na risada e o momento se tornou viral na internet. Esse episódio mostrou que, na televisão ao vivo, os melhores momentos muitas vezes vêm de onde menos esperamos, e que, às vezes, um cachorro roubando seu microfone pode ser o destaque do dia. E assim encerramos essa lista repleta de momentos inesperados, engraçados e até chocantes que aconteceram ao vivo na televisão. Desde gafes hilárias até situações completamente imprevisíveis, esses eventos provam que, quando se trata de transmissões ao vivo, qualquer coisa pode acontecer, e geralmente acontece. Qual desses momentos foi o mais inesquecível para você? Já assistiu a algum deles ao vivo, ou lembra de algum outro que ficou marcado na história da televisão? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!